Estamos em Alcobaça, junto ao mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Este é um dos mais famosos monumentos do nosso país. Foi a 8 de abril de 1153 que o nosso primeiro monarca, Afonso Henriques, doou, através de uma carta de couto, um vasto território a Bernardo de Claraval, uma das figuras máximas de uma ordem religiosa então em emergência na Europa, a Ordem de Cister. Uma ordem poderosa. Aliás, esta doação vai fazer com que essa ordem definitivamente se fixe neste novo reino. E este local é um local estratégico, muito bem escolhido, de imediato porque abundante em água, e a água é crucial para a sobrevivência de uma comunidade monástica, mas também fundamental para irrigar as hortas, os campos que se irão desenvolver em torno do mosteiro. Aqui juntam-se dois cursos de água, o Alcoa e o Baça, e dessa junção resulta o topónimo Alcobaça. Mas este é também um local estratégico para Afonso Henriques por um outro motivo. Estamos numa área de fronteira. Com efeito, a reconquista cristã vinha sendo muito rápida. Apenas 5 anos antes, Afonso Henriques havia tomado Lisboa. É um vasto território este que se estende agora desde Coimbra até ao Tejo. Um território muito despovoado, que importa ocupar e defender. E nesse contexto, as ordens religiosas podem ter um papel muito ativo e tiveram, e daí o desafio também para a Ordem de Cister aqui se instalar. Certo é que muito pouco tempo depois sabemos que os monges estão já aqui em Alcobaça. Com efeito, em 1157 temos já documentos, uma vez mais emanados por Afonso Henriques, libertando de uma série de impostos e portagens os monges e os produtos que produziam e que circulavam pelo país. Sim, em 1157, a produção agrícola de Alcobaça, do mosteiro de Alcobaça, chegava já aos mercados de Lisboa. Mas porquê a Ordem de Cister? Porque esta vontade do nosso primeiro monarca em doar este vasto território a uma ordem que era totalmente nova no nosso país. Ainda por cima, uma ordem que não era religiosa militar, isto é, ao contrário do que acontecia, por exemplo, com os hospitalários ou com os templários, Afonso Henriques não poderia contar com monges cavaleiros que participassem dos exércitos no processo da Reconquista. Bom, há várias explicações para esta opção pela Ordem de Cister. Desde logo, não nos podemos esquecer que São Bernardo, a quem Afonso Henriques atribui a carta de couto, a doação deste território, tinha laços familiares com o nosso primeiro monarca. Ele era primo de Henrique, o pai de Afonso Henriques. Por outro lado, a Ordem de Cister era uma ordem que tinha alguma influência e era de muito agrado da Cúria Romana. E Afonso Henriques sabe que, em última análise, o reconhecimento da independência deste novo reino dependeria sempre do Papa. E por isso, enfim, chamar para o Condado Portucalense, para o novo reino de Portugal, a Ordem de Cister, era também uma forma de agradar ao Papa, de agradar a Roma, que ainda por cima está muito empenhada numa certa centralização, numa uniformização dos rituais, dos ritos, e a Ordem de Cister terá um papel importante em Portugal, no combate a alguns ritos regionais, como é o caso do rito bracarense, impondo aquele que são os rituais, os ritos definidos por Roma. Mas há um outro motivo, obviamente, importantíssimo para Afonso Henriques, e que tem a ver com esta necessidade de povoar este vasto território. E a Ordem de Cister, com uma forte ligação entre a oração e o trabalho, vem responder a essa necessidade. A Ordem de Cister era conhecida pelo seu grande apego à prática agrícola. Eram afamados lavradores, gente que utilizava novas técnicas na prática agrícola. E isso vai acontecer aqui, nestes cerca de 44 mil hectares.
Os monges de Cister irão secar pântanos, desbravar florestas para criar granjas, quintas. Fazia parte desta estratégia de Afonso Henriques de dominar claramente, de povoar este território. Como já referimos, a fixação dos monges de Cister aqui em Alcobaça ter-se-á dado de imediato após a carta de Couto atribuído a São Bernardo. É até provável que já antes por aqui tivessem passado a conhecer a região e escolher o local para implantar o mosteiro. E sabemos também que, de início, desenvolvem aqui uma estrutura conventual provisória, uma vez que a atual abadia, sabemos que a sua construção arranca apenas 25 anos depois, por volta de 1178, um projeto para a época verdadeiramente impressionante, ambicioso, monumental, de tal forma que existe uma lenda que explica como é que foi possível, na época, edificar tão grande mosteiro. E isso é-nos narrado aqui, nestes painéis de azulejos da Sala dos Reis. Conta essa narrativa tradicional que, afinal, o projeto foi concebido por anjos que, no céu, traçaram as linhas de como deveria ser feito o mosteiro, o seu desenho. E, em terra, Afonso Henriques dá orientações aos monges para copiarem essas mesmas linhas, esse mesmo desenho que havia sido traçado no céu. E assim, com a orientação celestial, foi possível desenhar e construir este monumental mosteiro. É de facto uma igreja imponente, monumental, com dimensões totalmente inusitadas para aquele século XII. São 100 metros de comprimento. As três naves encontram-se divididas por 12 pares de pilares. E não é inocente este número, estas 12 colunas, porque estas colunas que sustentam a igreja são, afinal, no mesmo número que os apóstolos que alicerçam a igreja. 12. Mas este templo apresenta-nos também um grande conjunto de novidades. É, em muitos sentidos, pioneiro. Por exemplo, na introdução do gótico no nosso país. E não nos podemos esquecer que, quando esta igreja está a ser construída, estão ainda em construção as grandes catedrais românicas de Coimbra e de Lisboa. É, de facto, algo totalmente diferente e que tem que ser entendido através da importação de mão de obra. Juntamente com os monges, terão vindo muitos mestres pedreiros, arquitetos, membros que faziam parte da ordem sem serem religiosos. Eram os barbati, os barbados, porque, ao contrário dos religiosos, não eram obrigados a ter a cara limpa e podiam usar barba. Este novo estilo medieval, gótico, que Alcobaça é responsável pela introdução no nosso país, ficará também conhecido como arquitetura da luz, dada esta preocupação em inundar o interior das igrejas de luz, porque se Deus é o Criador do mundo, se Deus é a luz, então fazia todo sentido que a sua casa fosse cheia, repleta de luz. E isto representa um corte com a tradição arquitetónica que até aí dominava, o românico, cujo interior das igrejas eram muito mais sombrias. E esta preocupação da entrada da luz torna-se ainda mais evidente nos sítios mais sagrados dos templos, nomeadamente no seu altar ou capela-mor. E isso é por demais evidente também aqui em Alcobaça, quando olhamos para o altar-mor e para o seu deambulatório, onde as grandes janelas
permitem a entrada de luz desde as primeiras horas da manhã. Claro que tudo isto só é possível porque se registra um conjunto de inovações arquitetónicas e de engenharia que permitem que as igrejas góticas sejam, ao mesmo tempo, mais imponentes, mais altas, mas simultaneamente mais leves, paredes menos espessas, permitindo a abertura de grandes janelas. E isto só é possível porque temos um grande conjunto de arcos que se cruzam e que formam como que o esqueleto da estrutura que depois é preenchida. Outra das inovações da arquitetura gótica e que permite que os edifícios sejam muito mais altos, mas simultaneamente mais leves, tem a ver com o facto do peso que é suportado pelos arcos, de alguma forma ser distribuído por outros arcos que se encostam àqueles e que permitem esta distribuição do peso. São os arcopotantes. E estes que encontramos ao redor da cabeceira do Mosteiro de Alcobaça foram os primeiros arcopotantes construídos em Portugal. A construção do Mosteiro de Alcobaça não se ficou, obviamente, por aqueles finais do século XII. Prosseguiu durante os tempos e os séculos seguintes. O claustro, por exemplo, é mais tardio. É claramente de um gótico mais maduro. Um claustro que tem uma particularidade muito interessante. É que a sua localização foge à regra. Ele desenvolve-se do lado esquerdo da igreja, quando o que é habitual é ser do lado direito. E uma vez mais, há uma curiosa explicação. Este posicionamento inusitado do claustro resulta, afinal, segundo a tradição, da lenda que há pouco vos narrei. Isto é, tendo sido um mosteiro desenhado no céu pelos anjos, quando se dá a sua projeção para a terra, acabou por dar o efeito de espelho. E daí o claustro, em vez de ficar do lado direito, ter ficado do lado esquerdo. Mesmo em frente à porta da sala do capítulo, uma estrutura importante num mosteiro, nós encontramos algo muito raro na arquitetura medieval. Uma inscrição indica-nos o nome do arquiteto, do autor do claustro. Dominico Domici. Domingo Domingues. Reinava o rei Dom Dinis. O gótico que domina o mosteiro de Alcobaça é também evidente nos espaços conventuais, aqueles onde, para lá da igreja, viviam os monges. É o caso, por exemplo, do amplo dormitório, 3 naves sem divisórias, iluminado por frestas. Ou então, aqui, o refeitório, o belo refeitório, onde essas marcas góticas são também evidentes. Mas aqui torna-se também muito perceptível outra das características do gótico de Alcobaça e que tem a ver com as diretrizes de São Bernardo. Ou seja, um gótico muito depurado no que diz respeito à decoração, praticamente inexistente. Aqui no refeitório, por exemplo, é só uns escassos elementos vegetalistas que podemos ver no cimo das colunas, nos capitéis. Isto porque São Bernardo deixa claramente expresso esse corte estético com a decoração. Porque para ele a beleza é beleza interior, é a alma. E por isso entende que não há necessidade de decoração. Alcobaça foi o espaço escolhido por alguns dos nossos primeiros monarcas para o seu descanso eterno. Isto é, a igreja onde deveria ficar o seu túmulo.
Os primeiros reis de Portugal, Afonso Henriques e Dom Sancho I, optaram pela igreja de Santa Cruz de Coimbra, esse o primeiro panteão nacional. Mas os monarcas seguintes optaram com efeito aqui por Alcobaça, que se torna assim no segundo panteão. Aqui repousam Dom Afonso II, Dom Sancho II e Dona Beatriz, a rainha de Afonso III. Os reis seguintes irão optar por outros locais, mas no século XIV, um outro rei escolhe Alcobaça como local para depositar o seu túmulo. O seu e o da mulher que amou de tal forma que a fez coroar como rainha, já depois dela ter sido assassinada. Sim, é aqui em Alcobaça que encontramos os famosos túmulos de Pedro e Inês. A história dos amores de Pedro e Inês é um dos episódios mais contado e cantado da Europa medieval. Uma história trágica, com algo de macabro. Pedro, o príncipe, apaixona-se por Inês, uma fidalga galega. E apesar de vivermos uma época em que era muito habitual as amantes, os filhos bastardos, a verdade é que o monarca, o rei, o pai de Dom Pedro, Afonso IV, temendo estas eventuais ligações da fidalga a Galiza, Leão e Castela, acaba por mandar assassinar aquela que era a paixão de Dom Pedro, que nessa altura se encontrava viúvo e vivia mesmo com Inês, de quem tinha filhos. Inês será assassinada a mando do rei em 1354, algo que vai afetar profundamente Dom Pedro, que não esquece este ato. E quando 3 anos depois, em 1357, se torna o rei de Portugal, ele irá perseguir os assassinos de Inês, irá matá-los de um modo cruel, daí valendo o cognome de Dom Pedro o Cru. Em 1361, Dom Pedro manda trasladar o corpo de Inês de Coimbra aqui para Alcobaça. E é nessa altura, nunca saberemos se é história ou lenda, nessa altura diz a tradição que Dom Pedro fez coroar o cadáver de Inês, se fazê-la sentar num trono e obrigar a corte a beijar a mão daquela quem ele fazia rainha. Dentro deste programa de recuperação da memória de Inês, Dom Pedro vai também encomendar 2 sumptuosas sepulturas, 2 túmulos góticos, verdadeiras obras-primas, tesouros nacionais. Foram provavelmente produzidos por artistas estrangeiros. São obras onde, no túmulo de Inês, podemos vê-la coroada como rainha. Os temas dos túmulos, no de Inês, têm a ver com a vida de Cristo. Aqui, no Dom Pedro, com a vida de São Bernardo, onde não falta na cabeceira uma interessantíssima e curiosa roda da vida que nos leva até ao fim dos tempos, até ao fim do mundo. Mas estes túmulos foram sofrendo ao longo dos tempos diferentes posicionamentos. Hoje em dia, e há já algum tempo, eles encontram-se voltados um para o outro, porque diz a tradição, quer a tradição, que no dia da ressurreição, quando os 2 amantes se levarem dos seus túmulos, estarão de novo voltados um para o outro. Nos séculos seguintes à Idade Média, o Mosteiro de Alcobaça continuará a registrar novas intervenções arquitetónicas e artísticas. Por exemplo, no início do século XVI, será marcado por intervenções manuelinas, de que é um belíssimo exemplo, o portal que acabamos de cruzar de acesso à sacristia, que é então aberta. É também o rei Dom Manuel que manda edificar o piso superior do claustro, algo que até então só tinha sido ensaiado no Mosteiro de Jerónimos, em Lisboa. Mas nos séculos seguintes, nomeadamente no século XVIII, o Mosteiro de Alcobaça será também marcado por intervenções barrocas, de que é um belíssimo exemplo o altar das relíquias, aqui, na sacristia.
igualmente barrocos, produzidos no século XVIII, na tradição do trabalho do barro de Alcobaça, são estas representações, estas estátuas dos reis de Portugal, desde Afonso Henriques até Dom José I, o monarca que reinaria quando elas foram produzidas. Num mosteiro que nasce nos alvores da nacionalidade, que foi importante no alicerçar do reino. Um mosteiro que se tornou num panteão, já que aqui abrigou os túmulos de alguns dos nossos primeiros reis. É, obviamente, um monumento fortemente identificado com o espírito nacional, com a identidade do país. E por isso, a presença dos reis, de todos os reis, todos, não. Sintomaticamente, os reis Filipes, aqueles que coincidem com a época do domínio espanhol sobre o nosso país, não estão aqui representados. Neste nosso percurso pelos espaços, mas também pelos tempos, pelas épocas, pelos diferentes estilos do Mosteiro de Alcobaça, não poderíamos deixar de passar pela sua cozinha, que apresenta diferentes e interessantes características. Desde logo, ser cruzada por um ribeiro que fornece água, nomeadamente água corrente, permanente, a este espaço vital para a vida dos monges. Uma cozinha que se caracteriza também pelas suas gigantescas dimensões. E a nossa atenção prende-se, como não poderia deixar de ser, na alta chaminé, que na base possui uma característica que passa despercebida a muitos. São estas colunas toscanas, metálicas, em ferro forjado. E estamos, afinal, perante aquelas que terão sido as primeiras colunas em ferro forjado produzidas no nosso país. Santa Maria de Alcobaça, uma história tão antiga quanto a de Portugal. Aliás, contemplando a fachada da igreja, podemos observar as diferentes épocas, os diferentes estilos que fazem também a história deste monumento. Um monumento dos mais identitários de Portugal. Mas há outros no nosso país. Mas isso são já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.